Fala pessoal, ó o Lucas Silva aí, todo mundo aí, Ricardo Strobino, Luiz Bertoni, Lucas foi o primeiro, é isso mesmo, Gui Barbosa, Gustavo 82, Vitor Josias, Lucas Poliveira, César L. Cruz, Leonardo. Obrigado, Lucas. Mandar mensagem aqui pro Barone, pera aí. Klaus. Diego Brito. Todo mundo aí. Já mandei uma mensagem pro Barone. Tiúlia na área. Ó, o professor Baroni entrou. Igor, Santana. Já chamei Opa! o Baroni para. Ó quem tá aí. Fala, Aí, Baroni. tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Beleza, graças a Deus. Fala aí. Prazerzaço estar aqui com você, viu? O prazer é todo meu. É É, isso aí. vamos, vamos. Deixa eu tirar esse óculos de velho aqui e colocar um óculos para eu ganhar pelo menos uns 3 anos de rejuvenescimento. Esse óculos aí é antirreflexo? É, os dois são, mas é que um pessoal reclamou demais que eu estava parecendo velho, isso que aquilo, aí eu já estava precisando fazer outro, peguei e fiz esse. Só que o de velho é mais confortável, esse daqui é mais, me aperta mais. Coisa de velho mesmo. Então, beleza. O tema da live de hoje é fundos imobiliários versus imóveis próprios na crise. Como a gente sabe, a crise que a gente está vivendo não é algo exclusivo dos fundos imobiliários, não é algo exclusivo das ações e não é algo exclusivo da economia real. É uma crise global de saúde, sanitária e tudo que você possa imaginar. Então, é normal de se esperar que todos os ativos que gerem caixa, né, que dependam da economia, se performem pior do que o esperado, né? Porque diante da falta de previsibilidade dessa questão. Então, você quer começar citando algum tópico, Baroni? Então, assim, eu acho que num primeiro momento as pessoas precisam entender que os ativos eles são precificados em função do seu fluxo de caixa. E a partir do momento que você tem um desarranjo forte no fluxo de caixa, é natural que a precificação seja refeita. Claro que você tem uma certa assimetria, nem tudo é o que parece, né? Mas sim, isso acontece. Agora, o que eu vejo é que quem tem imóvel real sentiu muito mais no efeito renda, muito mais, porém, não sentiu no efeito patrimônio, porque é o tal negócio, né? A pessoa continua tendo na cabeça que ela tem lá 3, 4, 5 imóveis e a escritura está ali na gaveta dela e ela tem esse conforto. Já no caso do fundo imobiliário, eu acho que a renda caiu muito menos, hoje eu consigo te dar esse número, na média, quem tem uma carteira razoavelmente bem diversificada, ela teve uma queda de 20% mais ou menos, entre 20% e 22%. Uma carteira razoavelmente diversificada de fundos imobiliários, que ordem de grandeza de ativos? Não, eu acho que vamos colocar entre 15 e 20 fundos andando pelos setores, andando pelas classes, em torno de 20% de queda, né? Tá. Só que o que acontece? Sentiu muito mais rápido do patrimônio, né? Então, alguns fundos aí negociando a 130, 140 reais antes da pandemia, foi para 80, 85, 90. Então, isso causa um certo dano emocional na pessoa, justamente porque você vê o patrimônio sendo marcado ao mercado em tempo real. Então, assim, de novo, renda é uma coisa, patrimônio é outra. Eu acho que você tem que ponderar isso quando você cruza investimento no mercado físico direto e quem usa o mercado de capitais, tá? Então,
essa é uma leitura inicial que as pessoas têm que começar a refletir. Certo. Então, pelos fundos imobiliários terem liquidez diária, estarem disponíveis no home broker, eles desvalorizaram, assim como os imóveis. Mas as pessoas que têm os imóveis não têm essa sensação porque eles não estão no home broker. Mas dá para dizer que os fundos imobiliários desvalorizaram quantos por cento na cota? O IFIX, por exemplo, desvalorizou quantos por cento? Da máxima até hoje? Putz, eu não acompanho tão de perto assim. O que eu posso te dizer é que em 12 meses, mais ou menos, uma queda, uma alta de 3%, quando você puxa um ano para trás, mas esse ano alguma coisa em torno de 20% de queda. Aí que entra a mágica do negócio, né? Então você vê que nós tivemos uma queda na renda de 20% e uma queda no IFIX em torno de 20%. Então já dá para você sentir mais ou menos o que a gente pode ter pela frente, tá? Então, de novo, eu estou tentando colocar uma régua de curto prazo. Eu acho que uma live como essa, aliás, as lives que eu tenho feito, eu tenho dividido em duas cabeças, assim. Se você quiser se ancorar na régua de longo prazo, e aí eu estou falando uma coisa 3, 4, 5 anos, onde as pessoas vão lembrar dessa pandemia como uma história para contar, e não vivenciando a pandemia, eu acho que tudo isso se alinha e aqueles altos e baixos, eles acabam virando alguma coisa em ascendência, tá? Quando você está inserido no meio de uma crise, as pessoas querem uma resposta dentro de um horizonte de tempo menor, tentando desenhar o próximo semestre, tentando desenhar que seria 2021 já numa retomada, e aí sim eu acho que a gente ainda pode ter pela frente algumas correções, alguns solavancos, porque nós não sabemos ainda o tamanho do impacto na economia real. Isso ninguém no planeta, o melhor economista do planeta, o melhor economista do Brasil, consegue traçar exatamente o que pode acontecer. Ontem, se você olhar nos principais veículos de comunicação, o Banco Central americano, né, o Fed, né, ele falou exatamente isso, que a quantidade de incertezas hoje e a quantidade de variáveis que tem envolvidas, elas são muito grandes, né? Então, eu até publiquei agora há pouco. Fica difícil traçar algum cenário, já que ficou bem mais nebuloso. E aí onde entra o que eu publiquei agora há pouco, deve subir para a base toda aí, o Wikipedia, né? É exatamente nessa linha. Eu acho que você tem que meio que voltar às origens e buscar uma simplificação. O que seria uma simplificação? Né? Partir do pressuposto que você não tem capacidade de ser direcional agora. Quem tentar ser direcional agora, ou está mal informado ou é um gênio, entendeu? Eu sei que é esse setor que vai ser melhor, eu sei que é essa empresa que vai se dar melhor, eu sei que é esse fundo imobiliário, essa classe que não vai sofrer. É muito difícil você ser direcional agora, tá? Ah, Baroni, mas aí a gente volta na tese da diversificação? Sim, mas só que quando você está numa situação normal de temperatura e pressão, você diversifica direcionalmente, né? Você acaba indo para de uma maneira um pouco mais direcional. Quando você está numa situação como essa, a diversificação ela não é direcional. É uma diversificação mais ampla. Você abre o espectro da diversificação. Diversificação é bom em qualquer circunstância. Mas numa situação como essa, a diversificação mais ampla, a meu juízo, ela faz mais sentido. Partindo do pressuposto que você é uma pessoa comum, tem consciência disso e assume isso publicamente. Porque quando você tem a prerrogativa de justamente tentar ganhar muito mais do que a média do mercado, aí, como se diz, é um outro nível de comunicação, né? Então, acho que a gente tem que ter essa maturidade, tá? Pelo menos é o que eu tenho procurado ser, viu, Steph? Concordo completamente. E quando as pessoas tentam performar melhor do que o mercado, elas também se põem numa situação de performar pior do que o mercado. Foi exatamente... Fala. Não, é que foi exatamente isso que eu escrevi no artigo do Wikipedia que você não leu, é o que eu chamo de beta. Quando o cara começa a tomar mais risco do que o mercado, ele quer ganhar do mercado, ele sobe o beta, só que o beta venta para os dois lados. Se a coisa inverter, ele vai perder muito mais do que o mercado, então é uma escolha. Certo. Então vamos falar de ontem, que a gente recebeu 2 fatos relevantes de fundos imobiliários executando... fazendo execução. Isso. Pode falar a respeito? Imagina, a gente não combinou a pauta aqui antes, então imagina você ser falando do BRCR ou HGRU. Se for de outro, pode falar que a gente fala. Pode ser. Pode ser? Então vamos lá. Mas se não for esse, você pode falar.
Bom, o HGRU eu acho que está mais dentro do esperado, ele está comprando um imóvel na Vila Leopoldina, que é um imóvel educacional. Eles, no momento da compra, eles fecharam um contrato de 12 anos, né, com um cap rate de 10,3. Não é um imóvel, assim, a oitava maravilha do mundo em termos de beleza, mas é um imóvel bom do ponto de vista de localização e de, vamos falar assim, de serventia, né, de utilidade para o locatário, que é a Universidade Mogi das Cruzes, né? Então, foi um investimento de 81 milhões, que vai ser pago aí 65 à vista, e o restante em 12 e 24 meses. Então, ainda tem uma folga aí para você fazer o desembolso. Mas o fundo está fazendo uma emissão nova, deve captar aí uma boa parte dos recursos. Ele já tinha caixa, ele vai conseguir pagar isso, mas é porque eles querem também comprar outros ativos. Ao que tudo indica aí, eles tinham cerca de 400 milhões de reais já em exclusividade. Quando o gestor fala dessa forma, é porque realmente a coisa já andou muito, tá? Então, esse é um negócio bem água com açúcar, bem arroz com feijão, como diz aqui na minha terra. Já o do BC-Fund, fazendo aí, às vezes, sempre do BC-Fund, sempre são negócios que, meu Deus, precisa de um PowerPoint para explicar, porque realmente ali não fica muito claro como é que tudo vai acontecer, tem renda mínima no meio, é uma operação grande com a Multiplan de 800 milhões de reais, eles vão, a princípio, pagar 40%, quase 50% à vista, mas ainda depende de recursos de emissão também, porque o fundo só tem 128 milhões em caixa e ele está tentando captar aí quase 300, e aí o cap rate fala que é 7,25, mas só que tem renda mínima garantida. Quando você expurga isso e tira os custos, talvez caia para alguma coisa mais próximo de 6. Resumo da ópera: não é um negócio convencional, não é tradicional, não dá para a gente dizer se é plenamente positivo ou negativo do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, repetindo, do ponto de vista financeiro, não deu problema no áudio, eu estou repetindo mesmo. Porque do ponto de vista imobiliário, é um belíssimo prédio, do lado do Shopping Morumbi, é um AAA, 100% locado, é uma joia da coroa, é um ativo trophy, né? Esse tipo de negócio que a Multiplan vendeu, né, significa que até ela, que é uma empresa de imóveis de excelente qualidade, um dos melhores shoppings do Brasil, é o dela, que eu considero que é o Barra Shopping aqui. Só um pouquinho, Stefano, coisas de home office. Pede para assinar, pede para Simara. Coisa de home office. Mas é coisa boa ou ruim? Não, coisa de criança de 5 anos de idade, ou seja, é tudo bom, mas é tudo no tempo deles, entendeu? Tá certo, tá certo. Então, como eu estava dizendo, está tendo uma procura por liquidez, né? A Multiplan, em situações normais de temperatura e pressão, nunca venderia esse imóvel. Então, tem os fundos imobiliários fazendo emissões à procura de caixa, né? Porque, no meu ponto de vista, pode aparecer oportunidade bastante interessante nesse momento, né? Diante da busca por liquidez generalizada. E você tem alguma opinião a respeito disso? Não, eu acho que você buscar liquidez desfazendo de ativos é uma alternativa das empresas mesmo, né? Porque se não for por essa forma, eles vão ter que buscar empréstimos ou outras formas de financiar o seu caixa, né? Ou seja, toda empresa tem uma necessidade de fluxo de caixa, né? Que essencialmente ali é o ativo circulante menos o passivo circulante, ou seja, nós estamos falando do que ele tem ali para receber no curtíssimo prazo e o que ele tem que pagar no curtíssimo prazo. Normalmente, de novo, em situações normais, você tem uma necessidade de giro, né, de capital de giro bem menor, né, bem menor. Mas numa situação como essa, é muito maior. Então, você diminui muito a sua fonte de receita e aumenta muito a sua fonte suas despesas. E isso é natural que você vender alguns ativos são fundamentais. E aí, o que você faz? Você tenta vender aqueles ativos que você entende que são mais líquidos e que tem o comprador na outra ponta. Porque se você for tentar, vamos lá, você, como proprietário de imóveis físicos, você tem ativos excelentes e ativos razoáveis para medianos ruins. Se você precisar de liquidez agora, você não vai conseguir vender ruim nunca, entendeu? Então você vai ter que se desfazer das joias da coroa. Isso é assim desde Adão e Eva, então não temos outra forma, né? Então quem tem caixa é rei. Então, quem tem caixa é rei, só que aí que está o problema. A gente não sabe exatamente
qual é a duração desse caixa das empresas. Então, nem sempre esse caixa que você tem vai te permitir transitar pela crise, caso ela entre ali até o final desse ano. E Multiplan é uma empresa de properties, né? Uma empresa de imóveis, tudo. Então, ela tende a sofrer mais também. Então, talvez seja até uma ação preventiva. Deixa eu fazer agora, enquanto eu consigo achar alguém que pague 810 milhões, porque se essa crise se complicar, eu não vou conseguir daqui 3, 4 meses alguém que pague 700, alguém que pague 600. Então, deixa eu fazer isso agora, né? Então, assim, a gente nunca sabe, é uma empresa de grande porte, que amanhã pode ter na gaveta 2, 3 grandes projetos que vai tirar, que vai fazer com que ela recomponha o seu portfólio, né? Então, assim, em linhas gerais é isso. Então, vamos falar aqui da minha experiência, né? Como muitos de vocês sabem, eu gerencio aqui uma carteira imobiliária de imóveis próprios. Então, no início da live, você falou que os fundos imobiliários, a renda caiu por volta de 20%, para quem tem uma carteira generalizada, né? O setor que caiu mais foi shopping, né? Que, resumidamente, zerou a renda. Enquanto os de CRI e os logísticos têm uma receita um pouco mais garantida, entre aspas. Então, nessa carteira aqui, que ela é composta por mais ou menos 12 inquilinos, aconteceu o seguinte desde que o corona se instalou. Houve a saída de um inquilino de um imóvel que representava, tipo, 30% da renda. Então, aí, nesse quesito, a coisa já... Você já perdeu na saída, né? Ou seja... Já estou pior do que uma carteira diversificada de fundos imobiliários, tá? Esse inquilino, antes do corona aparecer, ele já demonstrava dificuldade, ele já vinha com umas conversas de vou ter que entregar, vou ter que entregar, vou ter que entregar. Então, quando o corona apareceu, eu não sou ingênuo nem nada, eu já sabia que ele iria entregar, mas enquanto ele não oficializou a sua decisão, eu não pude fazer nada. Então, vamos lá. A renda que ele pagava representa 30% da renda dessa carteira, tá? O aluguel. Só que de custos é mais 15%. Esse é o problema, hein? Então, quando você está exposto a um número pequeno de inquilinos, nesse caso, mais ou menos 10, você, além de você não ter a renda, você ainda sofre com os custos. Coisa que quando você está muito diversificado em fundos imobiliários, você não... É uma fragilidade que você não expõe, né? Porque numa carteira diversificada, o seu maior inquilino ele vai representar quantos por cento da renda, entendeu? Se for 5%, é muito. Eu vou te ajudar, Stefano. Eu vou sintetizar isso numa frase que você vai guardar e carregar pro resto da sua vida, e eu sei que você é uma pessoa que me acompanha aqui e sabe. O custo da diversificação em fundo imobiliário é muito mais baixo do que o custo da diversificação no imóvel real. Ou seja, se você quiser amanhã aumentar a sua diversificação, você vai ter que desembolsar muito dinheiro para comprar muito imóvel. É uma coisa assim, que talvez você nem consiga fazer isso. Já o custo da diversificação em fundo imobiliário é muito baixo. Ou seja, a cada R$100 que você recebe, você pode comprar um portfólio novo. Entendeu? Então, é muito mais barato. Então, essa conta que você está fazendo agora, ela é incomparável do ponto de vista de resultado com o fundo imobiliário. Você pode usar a matemática do jeito que for, você pode até chegar em alguma coisa que dê algum viés matemático, mas do ponto de vista prático, lógico e do dia a dia, ou seja, daquela coisa de... Até o administrativo. Isso, exatamente. Então você acabou de falar uma coisa, que você toma uma porrada de 30%, mais em torno de 15%, porque você vai ter que ter o custo do imóvel vago. Então, assim, quase que um locatário seu já representou queda de 50% na sua renda. A chance disso acontecer numa carteira bem diversificada de fundos imobiliários, ela caminha para zero. Ela não vai ser zero, mas ela caminha para zero. E eu queria só te dizer uma coisa para fazer uma correção, né? Por mais maluco que possa ser, mas os fundos que menos foram impactados, fundos de equity, tá? Fundos de tijolos, que foram menos impactados foram justamente agência bancária, hospital e educacional. Ou seja, a gente não imaginava
que isso fosse acontecer, mas aconteceu. Então essa crise, ela é realmente um tapa de pelica na cara, porque ela inverte totalmente os valores. Claro, no médio e longo prazo, eu acho que agências, por exemplo, pode ter um revés mais intenso, porque a digitalização numa pandemia, ela se acelerou, então quando o contrato vencer, você pode ter. Mas é só para mostrar para as pessoas, e isso eu estou cada vez mais me convencendo, de que quem vai pelo viés da certeza, ou está mal informado, né? Ou não sabe o que está ou não sabe o que está fazendo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão sempre, né? Da humildade do conhecimento. Eu acho que uma crise como essa, ela coloca todo mundo na mesma régua. Né? Concordo. E um ponto que eu queria apontar aqui, que você falou de agência, é que a gente ouve essa história aqui de os bancos estão diminuindo a agência, diminuindo a agência, diminuindo a agência. Essa tendência, ela realmente pode se confirmar no curto, médio e longo prazo. Mas no curtíssimo prazo, é um excelente negócio ter um inquilino bancário. Aqui nessa carteira imobiliária tem um inquilino Bradesco. Foi um dos únicos que continua pagando normalmente. Só para ler uma frase aqui para completar, né? Quem não estiver confuso não está bem informado, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui, nessa carteira imobiliária aqui, tem um inquilino... Olha, eu vi, pode falar. Só para você completar, eu vi que o pessoal está perguntando de fundo de papel. Hoje, no meu canal no YouTube, eu vou receber a tropa de elite de securitização no Brasil, que é o pessoal da RBSEC. Vão 3 pessoas, a diretora e 2 heads, vão participar comigo numa live hoje, 21 horas. É imperdível essa live, porque ela vai trazer para todo mundo uma visão assim muito clara dos investimentos, dos CRIs hoje e da perspectiva aí no médio prazo, né? Porque os fundos passaram muito bem aí pelo início da crise, só que tem alguns desdobramentos aí nos próximos meses que a gente precisa entender. Então, impossível perder essa live hoje. Essa é para eu assistir de camarote. Eu acho que eu vou fazer 2 perguntas e ficar assistindo. Então, que horas e qual canal, Baroni? Fala aí. Então, é canal Professor Baroni, né? Que é no YouTube, no YouTube, não no Instagram. Sim. E 21 horas hoje. Show de bola. Estaremos todos lá. Vamos lá. Agora, se eu dizer alguma coisa, eu te interrompi. Dando continuidade aqui, um outro inquilino... Aí, ó. Desculpa de novo, Roberto insistindo com a pergunta, XPLG ou BTLG. É exatamente o que eu estou falando. O custo da diversificação em fundo imobiliário é muito baixa. Eu acho que se ele conseguiu chegar ao filtro de perguntar sobre 2 fundos, ele já fez a tarefa de casa. Então não é excludente. São 2 portfólios completamente diferentes, em situações diferentes, administrados de formas diferentes e com históricos diferentes, entendeu? Então é aí que eu falo, se ele precisasse de 5 milhões de reais para investir em cada um, eu poderia até gastar aqui 20 minutos para explicar para ele, mas como ele está com 100 reais em cada um, não me parece que é uma decisão excludente. Então é aquilo que eu falo, quando a pessoa chega nesse nível e fala esse ou aquele, a resposta está dada, por que não os 2, né? Então, agora, Baroni, eu tenho aqui 150 fundos de logística, eu preciso escolher 3, aí é uma pergunta diferente, mas quando você já chega em um ou outro, aí ó, Rômulo respondendo, bota logo os 2, é isso aí. Exatamente, então, eu acho que como o Brasil é um país com viés futebolístico, ou seja, eles acham que a gente tem que ter um favorito, logística, é aquele, shopping, é esse. Nos investimentos, é exatamente isso que você falou, dá para torcer pelos 2, por 3, por 4. Ô, Stefano, nós vivemos na era... Quantos anos você tem mesmo, Stefano? Eu vou fazer 28. 28. Mas você ainda eu tenho 41, estou um pouquinho mais na frente, mas essa geração um pouquinho antes da sua é a geração dos lacradores, né? Então a gente tem que lacrar, né? É esse, é aquele, né? Fiz isso, fiz aquilo. E eu nunca gostei muito dessa tese, entendeu? Eu prefiro dizer não para aquele, não para aquele. Por exemplo, o BTLG, ele vive um novo momento. Ele saiu da gestão da TRX, ele é um fundo que tem um contrato importante para vencer agora esse ano. Então, assim, ele é um fundo que está se reinventando, né? O BTG está tentando acionar o gatilho logístico. Já o XPLG já vem agora de uma geração nova da XP, no time de gestão da XP, então são momentos diferentes. Mas é porque as pessoas às vezes buscam essa lacração, né? E eu sempre digo, no universo de investimentos, não queira lacrar do bom,
lacre às vezes pelo ruim. Ó, esse daqui não me agrada, a gestão não me agrada, o formato não me agrada, o tipo de ativo não me agrada. Então, assim, procure ficar mais dentro dessa ideia. Eu acho que é uma sugestão que vale para todo mundo que acompanha. Não estou falando, pelo amor de Deus, nem lembro o nome do nosso amigo aí que perguntou. É quase que uma dica, um conselho do que uma bronca ou um puxão de orelha. Pelo contrário, pelo amor de Deus, não interprete assim. E é uma pergunta frequente, é uma dúvida de vários. É isso. Aí, voltando aqui nessa carteira, tem um imóvel que é dentro de um shopping, que é uma academia. Então, duplamente renda zerada. Então, já diminui mais um percentual aí. E tem outro inquilino aqui, que é Fleury. Aqui que a Fleury sabiamente fez, a empresa, né? De exames laboratoriais. Ela tem o aval para funcionar, só que o que ela fez? Ela fechou várias unidades e concentrou suas operações em 3 ou 4 pontos na cidade. Ou seja, mais um desconto aqui dentre os inquilinos. Então, fora esse primeiro caso que eu falei, que o inquilino saiu, que já abalou a renda aí em 40%, sei lá quanto, os demais inquilinos todos estão sendo cobrados com bastante desconto. Tem inquilinos que não estão pagando, tem um inquilino que entrou, mas com um desconto, como é que é o termo? Só para pagar ano que vem. Carência. Carência para pagar o ano que vem, então, ou seja, até final do ano só paga custos, primeira metade do ano que vem paga metade do aluguel e só paga o aluguel cheio, teoricamente cheio, né? Porque até 12 meses muita coisa mudou. Se o cara não quebrar no caminho. Exatamente. Então, ou seja, contando todas essas tragédias aqui de quem tem renda de imóvel próprio, enquanto uma carteira diversificada, tudo estando em ativo financeiro, inquilinos topo da cadeia alimentar, numa carteira diversificada de 10 inquilinos, dá para assumir que o maior inquilino representa quanto? Se representar 5% da renda, representa muito. Agora, você sabe qual que é a maluquice de tudo isso? Isso mostra o tanto que o sistema é frágil, né? Ou seja, você estava sentado em cima de um portfólio imobiliário, ou seja, poxa vida, né? 28 anos, bem estruturado, etc e tal. De repente vem uma situação como essa e em 2 meses desarranja tudo. Ou seja, eu fico imaginando, isso que me deixa assim meio confuso, eu fico imaginando o trabalhador braçal, o cara que é mais humilde, o cara que já não tinha muita coisa, ou que estava agora começando, né? Isso me preocupa muito. Eu levei o meu menino para cortar o cabelo semana passada, e assim, eu até perguntei pro rapaz, né? Caiu o movimento? Ele falou que caiu. Aí eu perguntei, e aí, você vai fechar? Ele falou assim, eu não posso fechar. Aí eu fiquei espantado com aquilo e perguntei por quê, né? Ele falou assim, porque tudo que eu tenho está aqui, ou seja, a minha vida está aqui. Então isso é muito triste, sabe, o Stefano? Então, assim, eu acho que, por isso que eu tenho falado muito nessa crise, e as pessoas têm que levar isso muito a sério, que essa crise não é um jogo de quem ganha e quem perde, é um jogo de quem perde pouco e quem perde muito. Então, assim, é muito triste isso. Então, eu tenho procurado ter um equilíbrio emocional e também passar isso para as pessoas com muita calma, assim, no entendimento de que tudo isso vai passar e nós vamos superar, mas é hora de todo mundo estar junto, trazer informação, tentar mostrar que não tem certo e errado e que todo mundo está junto nisso aí. Nesse contexto de estarmos juntos, né, estarmos unidos, eu quero me referir à relação locador-locatário. Também não adianta eu cruzar os braços aqui, pago o aluguel cheio, quem manda nessa porra sou eu, e o cara lá falir, eu ficar sem inquilino. A atividade empreendedora atualmente está muito tímida, muito enrustida, ou seja, se eu perco o inquilino agora, é garantia de vários e vários meses sem inquilino. Tem um amigo meu que ele é muito sábio e ele fala assim, Baroni, essa crise ela vai surpreender todo mundo porque está acontecendo um deslocamento em escala global, ou seja, está todo mundo deslocando receitas e despesas para uma escala para frente, né? O grande problema é que eu concordo com ele, mas eu não estou vendo talvez tamanha assimetria com relação a isso, né?
Então, o grande problema é que alguns vão ficar pelo caminho. E aí, quando você vai voltar um pouco aí nos aspectos naturais, é natural também, né? Como diz, é natural, que alguns fiquem pelo caminho justamente por serem mais frágeis. E numa crise como esta, os mais fortes vão passar e a gente vai ter algo muito mais forte do que nós tínhamos no passado. O grande problema, Stefano, é que, como nós vivemos numa era de informação instantânea, muita gente hoje nem responde e-mail porque só aceita se for WhatsApp ou direct, ou seja lá o que for, é que isso não acontece rápido, né? A gente acabou de mergulhar numa crise em meados de março e não dá para você achar que você está saindo numa crise em meados de maio, né? Isso talvez demore 1 ou 2 anos para a gente começar a ver. E aí viver isso é muito difícil, porque quando você está lá na frente, eu não vou pegar isso aqui agora, mas eu pego o meu gráfico do Ibovespa que eu ganhei de presente do Danilo. Você vê que você tem ali períodos de 1, 2, 3, 4 anos de muito sofrimento, de cotações, de correções, né? E depois a coisa ganha tração de novo. Então, viver isso é muito assim... Ansioso, dá uma ansiedade. Dá uma ansiedade, né? E numa geração nossa em que as respostas têm que ser muito rápidas, isso causa duplamente um impacto negativo, né? Porque a resposta não vem e você fica com a impressão de que você está fazendo a coisa errada. Então você, com seus 12 imóveis, se eu lembro do número, você pode falar, poxa, será que eu comprei esse certo? Será que esse era o certo mesmo que eu tinha que ter feito? Será que esse foi a carência certa que eu devia ter dado? Então você vai ficar com muito mais dúvida do que certeza. Aí nós voltamos na frase, né? Quem não estiver confuso não está bem informado. Então é essa, a ideia de você estar confuso. E aí nós temos que saber lidar com essa confusão é que é o maior desafio. E aos poucos eu estou cada vez mais tentando e exercitando isso até como professor, de passar isso para as pessoas, porque o professor ele aprende ensinando. E mente quem fala que não é. A gente só aprende ensinando. Então quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu falo, mais eu me convenço. Quanto mais eu coloco dúvidas e provocações, mais eu reflito. E quem fala ao contrário, eu acho que não está falando a verdade. Quem já chega com uma bagagem de conhecimento e começa a lacrar com um monte de conhecimentos, essa pessoa, a meu juízo, assim, as pessoas deveriam refletir um pouquinho mais se esse é o caminho, entende? Aconteceu alguma coisa? Acho que a sua tela aí tá... Eu tô mexendo? Você tá parado para mim. Você virou a tela. É no... Pronto. Então, no gráfico é fácil olhar. No passado caiu 40%, ficou 4 anos negativos. Mas viver isso é realmente um momento de muita ansiedade. Até porque a gente não sabe, já caiu tudo, vai cair mais, vai subir para cair mais de novo. Então, são incertezas que a gente vai ter que carregar, né? Uma tecla que eu queria bater é assim, como fundos imobiliários são ativos financeiros, mas também eles estão bem próximos da economia real, né? Porque não deixam de ser imóveis. Eu queria também... Uma coisa que eu falo para os meus ouvintes aqui é que, às vezes, a gente precisa de um background, de uma noção de empreendedor, de empresário, né? Essa coisa da lacração que você falou, que século XXI é uma época que a gente quer as respostas imediatas, mas quem é empresário, quem é empreendedor, sabe que você vai viver momentos ruins para depois viver momentos bons. Então não é um gráfico que sobe apenas, ele sobe e desce. E a gente tem que tirar o máximo de proveito, tanto de conhecimento, quanto não repetir os mesmos erros. Um erro que eu vejo de forma generalizada é que as pessoas estavam muito concentradas em renda variável, de forma geral, sendo ações, sendo fundos imobiliários. As pessoas, com a queda dos juros, as pessoas davam a renda fixa como morta, mas uma renda fixa rendendo 5% ao ano é o herói versus quando a renda variável cai 20%. Então, esse tipo de aprendizado que eu acho que dói para aprender, mas tem que se manter para o resto da vida da pessoa como investidor. Não é isso? É isso. O que eu tenho me perguntado sempre é qual
qual é a relevância do fundo imobiliário dentro de um portfólio, né? E a conclusão que eu tenho chegado é que o fundo imobiliário ele funciona como um amortecedor na queda e como um acelerador na alta. Então, se você observar bem, e isso aí eu vou puxar da memória aqui, o fundo imobiliário ele subiu mais do que o Ibovespa fechando 2019 e ele caiu menos que o Ibovespa agora no meio dessa crise. Então, de novo, vou repetir, ele funciona como um amortecedor na queda e um acelerador na alta. Então, me parece que é um produto que continua fazendo sentido. Agora, o grande ponto que eu ainda não vou conseguir concluir para ninguém é que o fundo imobiliário ele é mais sensível à economia do que uma empresa. Baroni, como assim? Fica parecendo meio maluco o que eu estou dizendo. Mas é que a empresa ela tem capacidade de se reinventar e se ajustar um pouco mais rápido, se ela for boa, né? Se ela for boa. Já o fundo imobiliário, o tempo de retomada dele é muito mais lento, porque para você mudar a vocação de uma região ou de um imóvel, é muito mais lento. Ou seja, você mora, por exemplo, na região da Barra, no Rio de Janeiro, um exemplo, né? Então, em torno aí da sua quadra, você tem uma vocação imobiliária, tá certo? Imagine que você tem um imóvel aí que está alocado para uma loja aí que vende sorvetes, que o pessoal gosta de comprar alguma coisinha e tal. E aí, de repente, você percebe que isso ficou vago e a vocação dessa região vai mudar e tudo aí vai realmente ficar muito mais residencial do que comercial. Isso não acontece de hoje para 1 mês, 2 meses. Agora, uma empresa, ela consegue se ajustar mais rápido. Ela consegue demitir, contratar, financiar, exportar, importar, renovar alguma coisa em termos de maquinário, em termos de tecnologia. Então, isso é o que eu não vou conseguir te dar a resposta agora, se vai ser melhor ou pior. E também a operação imobiliária, ela depende muito do inquilino. A gente sabe muito bem que um bom inquilino, a diferença de um bom para um mau inquilino, ele faz total diferença na performance do teu imóvel, e o imóvel sendo o mesmo. Exatamente. Então, pode dizer. Esse contexto que você falou aí dos imóveis mudarem de vocação, realmente não é de uma hora para outra. Eu ia te provocar exatamente com a questão do Bradesco que ocupa o seu imóvel. Se você imaginar que o Bradesco sai, outro vai entrar, a gente tem aquela resposta na ponta da língua. Vai ser farmácia. Tá, mas se tiver 3 em volta, não vai ser. Vai ser o quê? Até você reencontrar a vocação. E se essa região estiver caminhando para outra linha, saiu o Bradesco, não entra outro tão rápido, da mesma forma, da mesma intensidade, com o mesmo aluguel. Então você tem toda uma curva de adaptação. De aprendizado. De aprendizado. É aí que entra. Mas no momento de uma pandemia e pós-pandemia, isso se torna muito mais difícil de você conseguir projetar. Já numa empresa, você consegue virar uma chave e exportar mais do que menos, você consegue demitir, fazer um acordão lá com o sindicato e resolver. Você tem muito mais coisas que se resolvem rápido, entendeu? Então, isso eu acho que ninguém que investia ou conhecia um pouco de fundo imobiliário colocava na conta. Isso ninguém colocava na conta, entendeu? E não me espanta, viu? Vou lustrar, não gosto de fazer previsão, mas vou lustrar minha bola de cristal aqui. Não me espanta se a gente começar a ver, talvez agora, a Bolsa reagindo mais rápido que o IFIX. Se isso acontecer, eu acho que isso que eu acabei de falar vai se tornar meio que uma realidade mesmo. E como você disse, tudo vai virar aprendizado, tá? Mas vamos ver, é algo que a gente vai aprender com a crise. Vamos ter que aprender a trocar o pneu do carro com ele andando. Eu queria conectar 2 assuntos que você falou, né? Da troca da vocação imobiliária de uma determinada região ou de um imóvel, com essa ansiedade de viver um momento de incerteza, né? Porque, por exemplo, imagina que tem esse imóvel do Bradesco, a agência bancária, ele vai lá, o Bradesco sai. Tá bom. Aquele imóvel ali pode ser outra agência, pode ser farmácia, pode ser qualquer coisa. Mas, de repente, eu fico assim, 12 meses com o imóvel vazio, eu falo assim, não, peraí, tem alguma coisa estranha. Ou o preço está errado, ou eu preciso adaptar esse imóvel aqui para outro tipo de inquilino. Então, esse tipo de aprendizado, ele não vem assim, Bradesco saiu, vou dividir aqui, vou transformar em outra coisa. Essa coisa, infelizmente, custa aprender. Então, não é algo que a sociedade aprende num estalo. Exatamente, você disse tudo. Agora eu vou brincar com você, vou te sacanear. Agora você lacrou. Que bom, que bom. É isso aí.
que mais que a gente pode falar, Baroni? Então, eu acho que o que nós temos que ver agora é como é que o segundo semestre vai evoluir do ponto de vista de saúde das empresas. Todo mundo conseguiu já negociar o primeiro semestre. Diferimentos, carências, tudo. Alguns jogaram mais para o segundo semestre, alguns jogaram já para 2021. Se o segundo semestre nós tivermos aí um possível retorno da economia, porque, na verdade, o Stefano, eu vou te dar um exemplo aí para você e para quem está nos acompanhando aí ao vivo, que é o princípio, e eu tenho usado isso porque é muito didático, tá? Você tem um computador aí na sua frente, possivelmente, não tem, Stefano? Se puxar da tomada aí e desligar o computador, você concorda que ele vai desligar imediatamente, não foi? Não é? Esse foi o lockdown. Ou seja, você cortou a energia, você puxou o cabo. Agora, se você voltar o cabo da energia e apertar o botãozinho para ligar, ele vai ligar imediatamente ou ele vai ter todo aquele processo, e aí ele vai falar que desligou incorretamente, ele vai procurar um erro no disco, aí ele vai subir, aí ele vai estabilizar, vai dar um errinho, às vezes ele vai reiniciar de novo e vai começar, não é isso? Então vamos fazer uma brincadeira aqui aproximada. Por melhor que seja o seu computador, ele vai demorar entre 3 e 5 minutos para ficar pronto para você usar de novo onde você estava nesse momento. Sim ou não? Exatamente. A economia é exatamente assim. A gente puxou o fio da tomada no lockdown e não vai ligar de novo rápido. Não adianta, entendeu? E aí você tem como pano de fundo a vida das pessoas. Não foi um problema tipo assim, sabe, caiu aqui a ponte e nós tivemos que interromper a cidade. Não, vamos correr com... Não, a vida das pessoas. Então você tem um fator psicológico, né? O índice o índice de confiança do consumidor fica abalado, né? A maioria das pessoas teve a sua renda afetada e quem não teve a renda afetada ainda fica temeroso de gastar o dinheiro. Mas mais do que isso, o Stefano, é mais do que isso. Eu te encontrar no próximo evento da Suno, eu sei que você já prestigiou um, o outro você não pôde ir, mas você já foi em um. Eu te encontrar no próximo evento. Exatamente, do meu aniversário, você foi no do meu aniversário. Eu poder te encontrar no evento e não poder te dar um abraço ou ficar com medo daquilo. Imagina, a gente encontrar no evento da Suno, que eu acho que vai ser em outubro, e eu não poder te dar um abraço, ou se eu estiver fazendo isso, talvez eu vou estar te agredindo, eu não sei se realmente você vai aceitar isso bem. É uma coisa bizarra, assim. Então isso tudo tem que ir para a conta também, entendeu? Mudanças culturais, né? Culturais, comportamentais, isso afeta os negócios. O calor humano, ele impulsiona o negócio. Então, quando a gente está no evento da Suno lá e eu te dar um abraço, e vem cá e tal, não sei mais o quê, isso impulsiona os negócios, isso gera uma energia que impulsiona os negócios. A partir do momento que está todo mundo nesse distanciamento, Cara, eu ando, a única coisa que eu saio aqui hoje é para dar volta com a minha cachorrinha aqui. Cara, às vezes eu vejo pessoa atravessando a rua para não passar perto de mim, é uma coisa, assim, surreal, entendeu? Então, enquanto eu estiver vendo isso, eu fico imaginando como é que vai ser um shopping center, enfim, é difícil, né? Um bar, um restaurante, imagina. É verdade. Imagina você espirrar num restaurante, cara. Você vai preso. Olha que loucura isso, sabe? Vai levar multa, vai levar multa. Eu já fui para a Europa algumas vezes e lá tem bastante asiático. E eles, principalmente os asiáticos, eles já costumam andar de máscara há bastante tempo. Então, assim, tá com resfriado, tá com gripado, bota uma máscara, acabou. E eu que sou brasileiro, não estou acostumado a ver gente de máscara. Para mim, pô, será que ele tá com uma doença radioativa, altamente destrutiva? E são adaptações que a cultura mundial vai sofrer. Exatamente. É uma cicatriz, tá? Volta. A essência do brasileiro vai voltar. Você vê que eu não sei nos outros países, mas acho que o brasileiro foi o que mais produziu memes, etc., numa pandemia, entendeu? Mas a essência do brasileiro está preservada, mas a cicatriz vai ficar. Então, eu acho que eu tenho uma cicatriz no queixo aqui. Quando eu era pequeno, um menino me segurou e eu caí, bateu no chão e cortou, deu 5 pontos. Hoje você não vê mais, né? Mas a cicatriz existe. Eu acho que isso vai acontecer também. Daqui 2, 3, 4, 5 anos, a gente talvez não vai ter mais nenhum efeito, mas a cicatriz vai ficar. Eu li um artigo na internet, agora eu não lembro de quem é. Será que era do CEO da JHSF? Na verdade, não lembro. Que ele falou você chegou a ler? Do espaço de escritório após a pandemia? Que vai ficar mais espaçado, pode ser que aumente mais até? Mais espaçado, exatamente. Foi ele? Boa pergunta. Eu estou lendo tanta coisa também. Hoje eu até pedi desculpa no artigo. Eu falei, se eu citar alguém aí, me perdoem, porque é tanta coisa que a gente está lendo que não dá para saber. Vou resumir o que estava escrito nesse artigo. Ele falou assim, realmente vai ter uma
uma parcela de empresas, de pessoas que vão continuar no home office, mas também, como anteriormente as empresas estavam acostumadas a cortar custo de qualquer forma, estavam aglomerando funcionários, cada vez mais funcionários por metros quadrados, mais concentração. E com esses novos hábitos que a gente está falando agora, talvez a solução seja afastar os funcionários. Então, antes era um funcionário para cada 2 metros quadrados. Eu acho que ele fala lá num número, que é um funcionário para cada 10 metros quadrados, se eu não me engano. Então, esse tipo de coisa que a gente vai ter que observar e ver se confirma ou não. Eu acho, eu gosto de ver essas coisas, tudo, mas nada como uma boa vacina, viu, Stefano? No dia que apareceu a manchete aí com a vacina e começou a fazer fila de vacina, essas coisas vão tudo embora e acabam, entendeu? Então a gente tem que entender que essas previsões, elas funcionam por um determinado momento, é bacana fazer previsão, todo mundo gosta de ter algum conforto para se apoiar. Eu poderia contra-argumentar, com todo o respeito, se foi realmente ele que falou, mas eu poderia contra-argumentar sobre uma série de verticais, né? Tá, mas vai mandar o cara para o home office, vai diminuir a quantidade de funcionários que vai realmente demitir. Ou seja, você faz uma coisa compensar pela outra. Eu não consigo enxergar que isso demandaria mais espaço, então ao invés da vacância cair, ela vai subir. Honestamente, com todo o respeito, eu não consigo ver dessa forma, entendeu? É igual a questão do e-commerce também, tá certo, tem todo um crescimento do e-commerce e tal, mas você também tem que ter empresas dispostas a fazer o investimento do e-commerce, então você tem que fazer essa conta fechar. Então, a gente tem indícios, a gente tem uma leitura, a gente gosta, por isso que eu falo que é um dia de cada vez, porque enquanto eu não ver as empresas voltando, os caras indo lá, ou entregando, ou contratando espaço, você tentar fazer uma leitura dessa, simplesmente vai ser uma leitura a mais. Aí entra aquele tal negócio, né? De amanhã você se passar por um cara que fez uma previsão certa, entendeu? Eu particularmente gosto de sentir mais no dia a dia das pessoas e ver como é que aquilo ali está evoluindo. Hoje, isso para mim não tem nenhum fundamento, digamos assim, técnico, né? Ou seja, não está realmente acontecendo isso ainda. Pelo contrário, as empresas de escritório estão negociando contratos, estão pleiteando. Então vamos trabalhar com o fato. O que é o fato? Hoje, as empresas estão pleiteando descontos temporários ou diferimentos. Ou seja, que é a carência, né? Vamos falar assim, né? Então é isso. E os aluguéis que estavam em ascendência, eles pararam e estão sendo renegociados ou para manutenção ou para queda. Ou seja, quem estava alocando a R$100 e achou que fosse subir para 130, todo mundo estava com essa leitura, isso não vai acontecer mais, fato. Ah, mas em 2021... Não, mas vamos deixar para falar isso um pouco mais lá na frente para não fugir da pauta, vamos falar assim, né? Porque senão a gente vai chutar um número aqui, que qualquer número que eu disser vai ser correto, não tem nenhuma base para falar, né? E agora, trocando um pouco de assunto, eu percebo uma multidisciplinariedade da sua parte, que eu te vejo mais interessado em REITs, né, nos fundos imobiliários americanos, um pouco mais em ações também. Eu já vi você fazendo conteúdo com o Alberto Amparo, analista da Suno de ativos americanos. Acredito que a sua paixão sempre vai ser os fundos imobiliários, né? Mas que opinião você pode emitir do que você sabe até então sobre os REITs? Cara, assim, me parece, e eu posso estar errado, que os REITs, eles são muito mais procíclicos do que parece. E que isso quer dizer? No momento como a gente está agora, me parece que os REITs vão sofrer muito mais do que os fundos imobiliários brasileiros, né? Vamos falar assim. Porque, via de regra, são... Oi? Essa sua frase já se traduziu na desvalorização do preço dos ativos. Então, porque o que acontece? Eles normalmente são muito mais alavancados, e alavancagem clássica, não é alavancagem igual... Porque o fundo imobiliário brasileiro, né? Ele é alavancado, mas é uma alavancagem meio né? Tímida. Insossa. Porque não é bem... Porque, na verdade, é só uma antecipação via CRI. Então, no final das contas, se tudo der errado, tá bom, você só vai ficar no 0 a 0, você não vai perder, né? Agora, quando nós estamos falando de REITs, a sensação de volatilidade, sensação não, né? A constatação da volatilidade, ela é muito maior, porque numa situação como essa que nós estamos vivendo, o chão não é o limite, né? Você pode ter problemas muito piores.
Adicionalmente, muitos dos REITs, como eles já são desenvolvidos há mais tempo, eles abraçaram muito mais setores que no Brasil a gente ainda não atingiu. Então, por exemplo, a gente chegou lá em multipropriedades agora, que é um CRI, que viabiliza um parque e tal, mas nos Estados Unidos já tem fundos que investem pesadamente em parques temáticos, pistas de boliche, etc. Então, olha o nível de problema que você teria agora numa situação como essa, né? Então, e o americano, ele é muito rápido para desmontar e montar outra coisa. Então, por isso que eu acho que os REITs eles vão ser impactados muito mais rápido. Pode ser que recupere mais, mas já foram, né? Teve REIT que caiu 80%, né? Sim, teve, sim. E não foi um só, não. Mas você falou pró-cíclico no sentido de se endividar para comprar imóveis no momento rápido? O pró-cíclico não, é que quando está tudo lindo e maravilhoso, ele vai crescendo, ele fica muito bom. Ou seja, quando o ciclo está positivo, ele está muito bom, muito lindo, tudo certo, fantástico, a melhor coisa do mundo, entendeu? O fundo imobiliário, ele não tem essa característica. Ele não tem essa característica. Então, a coisa está indo bem, o fundo imobiliário está indo bem, tá beleza, ok, tá bom, tá, entendeu? Ele vai mal, ele vai lá, ele suaviza um pouco. Agora, o REIT, me parece que quando o mercado está pujante, ele explode. Mas quando ele cai também, justamente por essa característica, de novo, o chão não é o limite. Você pode ter ainda situações, a crise não acabou, você pode ainda ter situações de REITs que vão literalmente para o vinagre, ou seja, vira pó. Verdade. Coisa que aqui no Brasil é impossível, acho, de acontecer. Verdade. Eu fiz um conteúdo em relação a um REIT específico, que o ticker dele é só a letra O. Depois você assiste e, se você tiver curiosidade para analisar depois, é o Realty Income. E é o seguinte, ele é um REIT de varejo, esses shoppingzinhos de rua, mas a sensação que eu tenho é que ele ficou muito traumatizado com a crise imobiliária de 2009 e ele focou bastante em inquilinos anticíclicos, né? Aqueles que promovem algum custo-benefício maior para o cliente na hora de crise. Então, eles têm muitos inquilinos que são aquelas lojas de R$1,99, muito inquilino Walmart, né, que o Walmart ele é focado em preços baixos. Esse REIT ele argumenta também que os 4 maiores setores que ele é exposto são bens de consumo necessário, ou seja, mercearias, farmácias, os outros 2 eu não lembro, mas são coisas bem essenciais mesmo. E aí, depois eu queria trocar uma ideia com você em relação a esse REIT, que ele realmente ele seria um mini, ele seria um mini HGRU. Isso. Boa comparação. Eu nem tinha pensado nisso, mas é uma boa comparação, sim. Exatamente. Não, gato escaldado tem medo de água fria, né? Existe um ditado até melhor do que esse, né? Que quem já se queimou com café quente assopra até iogurte, né? Então eu acho que sim, né? Pode ser uma estratégia defensiva e uma estratégia boa em volta de toda essa maluquice que a gente está vivenciando no mundo, né? Então, de novo, eu nunca gostei de questões genéricas. Eu acho que quando você generaliza, você está querendo simplificar de uma maneira não muito inteligente, né? Então, o mercado de REITs ele já cresceu o suficiente para que você consiga ter estratégias e subestratégias que possam funcionar melhor. Mas, olhando do ponto de vista macro, o brasileiro que investiu em REIT com aquela segurança de que cresce pela inflação, vamos que vamos, vai dar tudo certo, eu acho que talvez ele pode se assustar muito mais do que se ele tinha focado mais ou concentrado mais em fundos imobiliários brasileiros. A gente tem outros problemas. Pela volatilidade, você diz. Pela volatilidade e pela sensação de que o chão não é o limite. Porque eu acho que o grande problema, Stefano, do mercado de investimentos é quando você olha e vê que o chão não é o limite. Por isso que eu nunca me aventurei com esse negócio de opções, etc. Porque eu sei que dá para se ter boas estratégias, eu sei disso. Tem profissionais que sabem fazer isso, tem profissionais que entendem disso. Mas é porque me parece que quando você começa a se aventurar nessa linha, você passa a entrar nessa frase, né, que eu estou dizendo que o chão não é o limite. Né? Se você olhar
o nosso amigo André Bassi aí sabe acompanhar isso de perto, muitas pessoas que não conseguem honrar ali o saldo na corretora e saem de lá negativo, né? Então, é perigoso, né? Não é uma coisa trivial, né? Então, acho que tem que estar muito ciente disso. Entrou um cisco no meu olho no final da live, tá vendo? Então vamos concluir por aqui, né? Eu queria falar uma coisa Mas que não o é por causa Thiago... do cisco. Não é por causa do cisco, só que deixe claro. É porque eu acho que também 1 hora o Instagram corta. Exatamente. Então você vai ter que falar rápido em 3 minutos. Thiago Reis me falou que a Suno está criando índices de fundos imobiliários. Quer falar mais a respeito? 3 minutos, hein? Cuidado. Não, é tranquilo assim. Na verdade, o Thiago e eu sempre vimos algumas questões que acontecem no IFIX que a gente poderia talvez filtrar e trazer um pouco mais de eficiência, né? E aí você, a partir do momento que começa a crescer, como a Suno vem crescendo, a gente sente também uma necessidade de ter uma referência mais nossa, dentro de uma metodologia própria, dentro de um entendimento daquilo que seria o mais adequado para se precificar o mercado de fundos imobiliários, né? Excluindo algumas inconsistências, colocando algumas coisas que hoje talvez estejam mais desenvolvidas. Só que isso é um jogo matemático, é um modelo matemático que envolve um time inteiro, não é só o Baroni, é só o Thiago. A gente talvez seja a porta de comunicação para isso. Então a gente está bem avançado, já conseguimos superar várias inconsistências. Então acredito eu aí que logo, não vou querer aqui dar um dia, um prazo, uma data, mas logo a gente conseguiu ter um passo muito importante aí esses últimos dias. Então acredito que logo a gente vai começar a falar um pouco mais abertamente sobre isso e apresentar para todo mundo. E o que isso vai representar na prática, tá? É que a gente vai ter um índice, uma coleção de índices, vamos dizer assim, que nos permite talvez ter uma visão mais real daquilo que está acontecendo no mercado, tá? O IFIX ele acabou ficando uma cesta muito ampla, não que esteja errada, mas acabou ficando uma cesta muito ampla e nem sempre reflete exatamente o que está acontecendo no mercado no dia a dia. Então, de novo, nosso papel na Suno sempre foi subir a régua. E para subir a régua a gente vai calibrando. Se amanhã outros índices foram acontecendo e forem subindo a régua, o mercado ganha. É isso. Trocando em miúdos, é isso. A gente nunca quer trazer alguma coisa que seja sempre a melhor e que agora, a partir de agora, tudo vai ser assim. Não, a gente vai subindo a régua e vamos calibrando isso. É isso que a gente faz aqui no dia a dia. Todo o trabalho que a gente faz aqui, principalmente agora falando por mim, de fundos imobiliários, é sempre buscando subir um pouquinho a régua do mercado. Essa live que eu vou fazer hoje à noite, ela tem essa característica de mostrar para as pessoas como é que se entende melhor o universo de CRIs, no caso, né? Então eu sempre procuro fazer coisas desse jeito e com esse propósito de desenvolver a indústria, porque precisa, a gente está em desenvolvimento, a gente não é ainda uma indústria consolidada. E se a gente não fizer isso todo dia, a gente fica sem base e aí quando vem o problema a gente acaba caindo como um castelo de cartas. Não é isso que a gente quer justamente crescer. E está se mostrando, né? Todo o trabalho educacional nessa crise, ele tem sido importante. A gente está ainda em crescimento, novas emissões vindo, quantidade de investidores por enquanto crescendo. Então, assim, o trabalho está sendo feito. Tá certo. O Instagram ele está avisando aqui 1 minuto e 20. Então a gente já vai se despedindo aqui. Queria convidar o pessoal a ver a nossa outra live do ano passado, que eu dou umas dicas de como montar carteira lá no canal da Suno. Você não dá uma dica, você dá uma aula. Obrigado, fantástica a sua live. Então, só procurar lá no YouTube, Stefano Dias Baroni, vai aparecer essa live lá do ano passado, então pode dar umas instruções para quem está montando carteira. São princípios bem defensivos, né? Diversificação, bastante diversificação, e é isso. Espero ajudar as pessoas aí. Obrigado mesmo por falar contigo. Fala mais uma vez da tua live de hoje. Então, hoje, 21 horas, no canal Professor Baroni, a tropa de elite de CRIs do mercado. O pessoal da RBSEC, que é super tradicional, e pessoas boas, vocês vão gostar muito. Vai o Felipe, o Thiago e a Flávia, vocês vão gostar muito. 3 pessoas para falar de CRI. Ô, Stefano, para concluir, sem falar de mercado, eu quero falar da amizade e da admiração que eu tenho por você. Você é uma pessoa que eu tenho... 15 segundos. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Obrigado mesmo pela amizade, pelo reconhecimento. E saiba que eu sempre estarei aqui, que você me chamar, eu sempre estarei aqui.